esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e pregaram as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. E é melhor irdes comprar nos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos reconheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos e povo amado, vamos dizer: Jesus misericordioso, consolai os que sofrem. Jesus misericordioso, consolai os que sofrem. Jesus misericordioso, consolai os que sofrem. Filhos queridos, Jesus hoje conta-nos uma parábola. O que é importante compreender, quando a gente, por exemplo, quer explicar algo e recorre, vamos dizer, a uma metáfora, ou quando a gente vai explicar algo e para explicar a gente conta uma história para tirar a moral da história. Já viram? Já deve ter recebido, tem muitos livros, eu lia muito. Agora é muito comum receber historinhas no WhatsApp, nos Instagram da vida, e no final tem moral da história, já viu? E a pessoa tira uma conclusão. A parábola é um pouco disso. Eu só estou tentando simplificar. Então o que nós não podemos é pegar a parábola e destrichar. Em que sentido? Tentar entender tudo. Por exemplo, vou problematizar esta parábola. Que virgens, que jovens prudentes são essas, que são aceitas na festa de casamento, mas não tiveram compaixão de ajudar as que não tinham óleo? Que exemplo mau!
porque nem tinham certeza que ia faltar óleo. Pode ser que nos falte. Uma reflexão como essa é justa, mas não condiz, apesar que existe vou explicar depois, tem uma forma de se ver esse fato. Mas não dá, ao ouvir uma parábola, você tentar achar as contrariedades da parábola, porque o que vale não são as coisas pequenas, é a grande mensagem que se quer passar. Está entendido isso? Toda vez que você vai ler uma parábola, não fique procurando as picuinhas, as incongruências, as coisas que não batem. Tente ver em contexto maior qual é a mensagem que se quer passar. Portanto, qual é a mensagem que Jesus quer passar com esta parábola das 10 jovens? Segundo Mateus, 10 jovens, depois outros vão falar as 10 virgens. Qual é a importância de vigiarmos, de sermos vigilantes? Essa é a moral da história. Mas como ser vigilante? Mensagem central: sermos pessoas prudentes ou sermos pessoas imprudentes. Mais do que prudência, não é prudência, previdentes ou imprevidentes. O que é uma pessoa previdente? É uma pessoa que está atenta aos acontecimentos. Uma mãe previdente, um pai previdente, é aquele que vai ver se não vai faltar arroz. Está chegando o final de semana, nós não precisamos fazer umas compras. O armário está vazio, os filhos vão ficar com fome. Previdente, alguém que olha e vê, isso aqui dá, isso não dá. Previdente, alguém que consegue organizar as coisas, pensar um pouco no futuro, sem exagero, sem preocupação demasiada, sem apego às coisas. Uma pessoa previdente, alguém que se organiza. Está entendido isso? Imprevidente é alguém que vai levando do jeito que dá, nada organizado, as coisas vão acontecendo, vida leva eu, vamos lá, vamos ver. Imprevidente. Eu estou falando em linhas gerais. Na espiritualidade, Jesus conta, haviam 10 jovens, e elas tinham por meta um casamento, e todas elas tinham uma lamparina que funciona com querosene, com óleo. Tem o pavio. Quem lembra dessas lamparinas? Precisa falar, porque senão fica. No tempo de Jesus era lamparina. Hoje a gente liga uma luz que está cara, que Deus o livre, mas a gente liga um botão, vem a luz, a lamparina. E precisa de óleo. Diz a parábola que 5 delas eram pessoas previdentes. Então o que elas fizeram? Levaram a lamparina e uma reserva. O texto fala muito claro, é só procurar no nosso aplicativo, está lá. Pegaram as lâmpadas e levaram juntas uma vasilha com óleo. As outras não. Tinham lamparina? Tinham. Tinha óleo na lamparina? Tinha, mas não tinha reserva. O noivo demorou. Eu só estou contando com linguagem mais simples para você chegar. O noivo demorou e elas cochilaram, dormiram, fazia parte. Isso não era o problema. O problema foi que quando chegou a hora, umas olharam e viram, está acabando o nosso óleo.
As outras nós temos. Vamos, vocês vão comprar. Quando voltar, a porta se fechou. É impressionante, porque o objetivo aqui é se perguntar: será que eu e você, às vezes, não vivemos no mínimo? Não somos rasos? Será que às vezes a nossa vida não é isso? Sermos imprevidentes. E portanto, de repente, quando nós pegamos uma causa, uma batalha, e quando eu falo batalha, aqui já é espiritual, uma busca, uma libertação, primeiro na nossa própria caminhada espiritual, o nosso itinerário de santificação, porque demora a graça para chegar, demora a ver a transformação de nossa vida, a gente se cansa, cansaço, desânimo, ficamos desesperançosos. Não é que a graça não vem, não é que o Senhor não vai chegar, somos nós que demoramos para crescer. Vamos lembrar quanto tempo às vezes a gente tem atos errados. Hoje a psicologia diz que no mínimo precisa 21 dias para você trocar de hábito. Eu acho pouco. 21 dias é muito pouco. Às vezes é uma vida no erro, às vezes são décadas. Reaprender não é fácil. Quem dirige sabe, tem gente que dirige a solavancos, que Deus o livre você pegar uma carona, vomita na primeira hora. Já andou com uma pessoa assim? Vocês dão risada, né? Mas eu estou fazendo igual Jesus, comparando. Você chega para a pessoa e diz: não tira o pé do freio, não fica pisando, não fica para lá. Reaprender é difícil. A pessoa sempre vai no modus operandi. Na vida espiritual, não é fácil mudar, não é impossível, é preciso vigilância, é preciso atenção, é preciso se ter nas mãos, estar sempre reflexivo de si mesmo, porque sempre volta o homem velho, velhos hábitos, velhos costumes, velhos pensamentos, velhas atitudes. Então, é preciso ter combustível. Quarta-feira, no programa, até falei com Carol Tormina sobre exatamente esse o tema. O combustível da minha viagem, o combustível da minha mudança, o combustível da minha conversão. É o caso das 10 jovens. Sobre aquilo que eu problematizei no início, os grandes pais espirituais dizem que aquele óleo que se carregava não era óleo que podia se dividir, porque este óleo, esse combustível da nossa espera, da nossa busca, este óleo é feito com gestos de amor, com atitudes de caridade. Você está escutando o que eu estou falando? Gestos de amor, atitudes de caridade. Esse óleo vem a partir de como nós vivemos, e isso não tem como dividir, é algo que temos ou não temos. A caridade não se divide, o bem não se divide, não tem como. Você fez ou não fez o bem, você perdoou ou não perdoou, você amou ou não amou,
Você viveu como discípulo ou não viveu como discípulo? Esse não é um óleo que se divide. Ou você tem, ou você não tem. Mas este óleo é o que alimenta a esperança. É este óleo que na hora que dá vontade de desistir, mantém a chama acesa. São essas pequenas vivências cristãs, de uma Eucaristia bem celebrada, de uma comunhão bem recebida, de uma confissão realmente bem feita, de um terço realmente bem rezado, de uma vida entregue a Deus. Esse é o combustível da nossa espera. Esse é o óleo que temos ou não de reserva. Por que tem tanta gente que se desespera? Não tem combustível. Não tem resistência. É preciso, gente, algo que nós precisamos ter em todos os aspectos. Tem palavras melhores, mas eu vou usar essa palavra. Por exemplo, na minha vida sacerdotal, se eu não tiver resistência nas tribulações, a pessoa larga. E a gente vê, se a pessoa não tem resistência, persistência, mas isso vem da onde? De esforço pessoal? Não, isso é graça de Deus. E, como eu te disse, deste óleo que você vai juntando. O casamento é assim. O casamento é exatamente isso. Se você não tiver resistência, persistência, não vai para frente. Então compreenda o que a liturgia quer falar: estar vigilante nas coisas de Deus. Nós não podemos simplesmente viver no mínimo. Vai chegar a hora que a gente vai precisar de uma subida mais íngreme. Tem hora que a gente vai precisar de mais resistência e força. Vou dar um exemplo. Você nunca se questionou como que pode? Desculpa, eu estou hoje mais dialogando, que eu vou chegar em Santa Mônica. Você vai comprar um carro, você anda o quê? Aqui no centro é tudo 40, né? 40. E não passa disso que é multa. Você vai numa estrada 80. Aí você olha lá no mostrador do rádio, do carro, e diz que vai, em quantos minutos, num torpe, vai para 240. Está lá, mas por que você está marcando naquele velocímetro 240 se eu nunca vou poder pegar 240? Por quê? Por que esse carro tem tantos cavalos que me dá é turbo? Não é para você chegar a 240. Aquele cavalo a mais, aquela potência a mais, é que se um dia você precisar ultrapassar, ele te dá velocidade. Ele te ajuda uma ultrapassagem com segurança. Essa é a lógica. Quando chegar numa subida, ele vai ter força para subir. Ora, a nossa vida espiritual não é assim. Tem momentos que a gente vai tranquilo. Meu sacerdócio vai tranquilo, teu casamento vai tranquilo, tua vida vai tranquila. Mas chega certos momentos que parece que é uma subida que não termina nunca. Se você não tiver potência, se você não tiver tração, se você não tiver uma força reserva, você não sobe. Tem horas que a gente precisa ter um arranque para ultrapassar o problema. É o óleo
de reserva. Então, antes de eu continuar, como é que vai o nível? O nível. Como vai a tua reserva? Como vai tua vida de oração? Como vai tuas obras de caridade? Como vai a vivência do perdão, do amor, do respeito? E aquilo que eu disse, ou tem ou não tem, isso não dá para dividir. Hoje no Salmo da leitura orante, foi o 143, que eu indico. Não sei se adianta eu ficar indicando às vezes, mas a gente vai tentando a ler mais uma vez, porque este salmo diz assim: Senhor, eu estou sem esperança. Senhor, eu perdi a esperança, mas eu confio em Ti. E eu te pergunto, hoje, dia de Santa Mônica, tem algo na sua vida que você está perdendo a esperança? Algo que você está rezando, algo que você está lutando, algo que você está se esmerando, algo que você está ali, labutando, mas vem aquela sensação de impotência e junto de desesperança, tipo, não dou conta, eu estou perdendo a esperança que não vai acontecer. Eu estou perdendo a esperança, eu não vou conseguir. Eu estou perdendo a esperança, fulano não vai mudar. Santa Mônica, hoje é um dia de olharmos para esta mulher que nasceu no norte da África e que a vida dela não foi fácil em nada. Se amanhã celebramos Santo Agostinho, tá bom, amanhã falarei de Agostinho. Mas ela, hoje, enfrentou um problema muito difícil. O marido, Patrício. Santa Mônica, de uma família nobre, mas que tinha raízes cristãs. É aqui, começa o óleo. Desde o começo, ela era dedicada às Sagradas Escrituras, juntando óleo, juntando a reserva, de uma espiritualidade forte, uma mulher sempre firme na oração. O óleo, a reserva. Era uma mulher que não faltava a vida dos sacramentos, a comunhão, as missas, as piedades. Encontre ali uma resposta, como que essa mulher aguentou? E era uma mulher extremamente caridosa. Pensar que Santa Mônica era, perdão a palavra, uma bobinha? Não. Que Santa Mônica era uma mulher sem fibra? Não. Uma mulher de fibra, uma mulher forte. Mas de onde vinha essa fortaleza? Do que eu acabei de dizer. Da Sagrada Escritura, da vida dos sacramentos, de uma formação cristã, de uma confiança em Deus. Foi dada em casamento, era muito da época, 300 e pouco, a um homem. Ela não merecia isso. Um homem ambicioso, um homem agressivo, um pagão. Imagina, ela toda cristã casar com um pagão, caráter difícil. E alguns dizem, mulherengo,
mulherengo. É impressionante. Teve 3 filhos. O nome da filha nunca se sabe. Sabe-se de Agostinho e de Navígio. Pouco se fala de Navígio, porque Agostinho tomou a cena. Não que ele tomou a cena positivamente, negativamente, que ela chama o filho das lágrimas. Já diz tudo, né? Agostinho, que amanhã tem até memória e orações, se transformou em bispo de Hipona, um dos homens mais cultos que conseguiu trazer muito conhecimento e explicações para a igreja, citado constantemente, filho das lágrimas. É impressionante que Mônica, a coisa que ela mais queria e dedicou a vida, a conversão do marido e a conversão do filho. E ela conseguiu. Ficou viúva com 39 anos. E a partir dali, sabe o que ela fez? Se concentrou em dedicar a vida, como ela mesma diz, na conversão do filho. Gente, às vezes a gente faz uma novena e a gente quer resposta no 9º dia. Às vezes a gente faz uma peregrinação nacional, internacional e quer resposta. Ela levou 33 anos. Entendeu, meu filho, o que significa isso? E ela fez o quê? Colou na vida de Agostinho. Ela acompanhou esse rapaz, filho das lágrimas. Acompanhou em todo momento. Um homem inteligente, retórico, irrequieto, queria a verdade de Deus, não encontrava. Ele vai para Cartagena, ela vai junto. Ele vai para a Itália, ela vai. Vai para Milão, ela vai. Sempre acompanhando o filho. E rezando. E rezando. É verdade que teve seus momentos de desesperança. Até que um dia, em profundas lágrimas, ela sentiu uma mão tocar no seu ombro. E uma voz que lhe disse: persevere. Não há de ser que se perca um filho de tantas lágrimas e oração. E aquilo foi que mudou, que deu ânimo para que ela continuasse. Filhos e filhas, eu quero ler um trecho, está no livro As Confissões, que muita gente diz que leu, não leu, mas eu selecionei um texto. Santa Mônica, ela não é só uma luta contra... Agostinho era um homem difícil. Certa vez enganou a própria mãe. Ela ficou junto dele e eles marcaram uma viagem. Estava no porto para embarcar. Agostinho falou: mãe, vamos lá rezar. E ela foi. Ela se ajoelhou para rezar. Quando olhou para trás, cadê ele? Tinha ido para o porto, tinha ido embora largado. A gente dá risada, mas que desaforo para uma mãe. Só estou contando um fato de muitos. Mas lá no final da vida, ele estava em Hóstia. Ela disse assim: no que me diz respeito, primeiro, é importante, Agostinho consegue com ela ter um diálogo que nunca tinha tido. Um diálogo sobre a vida, sobre o passado, mas ele mesmo diz, mais do que falar do passado, falávamos do futuro. E falávamos das coisas de Deus. Percebeu? Se antes era falar dos problemas,
Agora, tal qual as 5 virgens, as 5 jovens, estavam esperando a chegada do Senhor e tinham óleo. No que diz respeito à minha vida, diz Mônica, já não existe mais nenhum atrativo para mim. O que estou fazendo ainda aqui? Não sei. As minhas expectativas aqui na terra já se esgotaram. Somente uma coisa me fazia permanecer aqui embaixo: ver, antes de morrer, que você se tornou cristão católico. Meu Deus, me satisfaz completamente como mãe, porque vejo você que agora até despreza a felicidade terrena para servir a Ele, Deus. Então o que estou fazendo aqui? Alguns dias depois, Santa Mônica morreu. Desesperança teve, dificuldades teve, mas ela tinha o óleo de reserva. Por que hoje não pedirmos isso, Senhor? Eu não vou desistir daquilo que eu preciso na busca da santidade, e eu não vou desistir dessa causa que tenho, não vou desistir desta pessoa, porque eu sei que Deus fará. Hoje, os restos mortais não se encontram em hóstia, lá tem uma lápide. Se encontra na grande basílica de Santo Agostinho, dado o nome ao filho, ao lado do túmulo do filho, o túmulo da mãe. Mãe, catequista e intercessora, vigilante e orante, um exemplo para todos nós. Amém.